Olá, tudo bem com você? É um prazer estar de volta. Nós chegamos aqui agora ao 7º estudo deste guia de estudo da lição da Palavra de Deus. E é um prazer ter aqui você conosco nessa nova etapa. Muito obrigado, que Deus te abençoe e que Ele guarde sua vida e que você possa ter realmente a paz de Deus no seu coração. Quero começar com uma oração e pedindo a Deus, então, a orientação ao estudo da lição dessa semana, que promete muito, uma lição muito importante para nós. Bom Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, pelo teu cuidado, pelo teu amor, por tua misericórdia por cada um de nós. Neste momento nós iremos estudar a tua palavra. Através deste guia da lição da Escola Sabatina, pedimos a tua orientação ao Espírito Santo para que possamos entender o que nós iremos estudar aqui. Que o Senhor possa alcançar os corações de muitas pessoas e que nós possamos aprender a fazer a tua vontade em nome do Senhor Jesus. Amém. A experiência de Daniel com a perseguição serve como paradigma para o povo de Deus no tempo do fim. A história não sugere que seu povo será poupado das provações e sofrimentos. O que ela garante é que no conflito contra o mal, o bem acabará vencendo e Deus finalmente vindicará seu povo. Depois que os medos e persas tomaram Babilônia, Dario o Medo reconheceu a sabedoria de Daniel e o nomeou administrador-chefe de todo o seu governo. Contudo, Daniel enfrentou o resultado do que poderíamos corretamente chamar de pecado original supremo, ou seja, a inveja. Daniel era um dos 3 oficiais encarregados de supervisionar os governadores das províncias. Ele verificava suas obrigações e auditava suas contas, a fim de evitar a perda das receitas do rei e assegurar o bom funcionamento do governo. Fraude e má administração têm sido um problema desde os primórdios dos tempos. Alguns textos antigos do Oriente Próximo também retratam o clima de competição, rivalidade e intriga entre os sábios e os conselheiros da corte, que muitas vezes se dirigiam ao rei com acusações contra um adversário real ou imaginário. Você sabe que mesmo no céu, um ambiente perfeito, Lúcifer teve inveja do Senhor Jesus Cristo. E todos nós estamos cientes de quais são os resultados ou quais foram os resultados desta inveja. Abrigar o sentimento de inveja é tão perigoso que nos 10 mandamentos, juntamente com a proibição do assassinato e do furto, há o mandamento contra a cobiça. A inveja sempre trouxe destruição e inimizade entre pessoas e líderes. As habilidades administrativas de Daniel impressionaram o rei, mas provocaram inveja em outros oficiais. Portanto, eles conspiraram para se livrarem de Daniel, acusando-o de corrupção. Todavia, por mais que tivessem procurado, não encontraram falhas na administração de Daniel. Os presidentes e os sátrapas, ou os governadores, procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era digno de confiança. Essa é a tradução do aramaico para fiel, digno de confiança. Daniel era irrepreensível, não havia nada que os oficiais pudessem fazer para levantar uma acusação contra ele. Portanto, entenderam que para incriminar Daniel, teriam que produzir uma situação na qual o profeta fosse confrontado com o dilema de obedecer à lei de Deus ou à lei do império. A inveja é um pecado espiritual mortal e impactante. Os oficiais e os governadores queriam se livrar de Daniel. O ciúme pode ter desempenhado um papel fundamental, já que o servo de Deus seria indicado pelo rei como uma espécie de primeiro-ministro. Em relação a essa possibilidade, devemos também ter em mente que a integridade de Daniel pode ter sido um obstáculo aos que buscavam vantagens pessoais e lucro ilícito por meio dos cargos. Finalmente, esses oficiais corruptos podem ter se voltado contra Daniel porque ele era judeu. E como tal, era fiel ao seu Deus e não aos deuses dele. Dario foi, podemos assim dizer, tolo ao promulgar o decreto, sem ele procurar saber quais era a motivação.
Ele caiu na armadilha dos oficiais que foram espertos o suficiente para jogar com as circunstâncias políticas do reino recém-estabelecido. O decreto foi uma lei forçando todos a fazer petições apenas ao rei durante 30 dias. Parecia uma boa estratégia para promover a lealdade ao monarca e assim impedir qualquer tipo de revolta. Os oficiais enganaram Dario, alegando que essa proposta tinha apoio de todos os governadores, administradores, sátrapas e conselheiros. E isso era uma grande mentira, pois Daniel não estava incluído nesse grupo. Além disso, a perspectiva de ser tratado como Deus pode ter sido atraente para o rei. Não há evidência de que os reis persas tivessem reivindicado status divino. No entanto, o decreto pode ter sido planejado para tornar o rei o único representante dos deuses durante 30 dias. Isto é, as orações aos deuses tinham que ser oferecidas por meio dele. Dois aspectos dessa lei merecem atenção. Primeiramente, a punição ao transgressor era ser lançado na cova dos leões. Como esse tipo de castigo não foi atestado em nenhum outro lugar, ele pode ter sido uma sugestão dos inimigos de Daniel para essa situação específica. Em segundo lugar, o decreto não podia ser alterado segundo a lei dos medos e persas. Mas por qual motivo eles apelaram para essa nuance da lei dos medos e persas? O motivo era que eles se lembraram do rei Nabucodonosor, que por 3 vezes, praticamente, ele revoga um decreto que ele tinha dado. O primeiro, você se lembra, foi em relação à alimentação dos jovens cativos. Quando Daniel e seus amigos foram para a Babilônia com outros jovens também, o próprio rei havia ordenado a alimentação de cada dia. E vocês lembram que Daniel, ele, com seus amigos, propôs em seu coração não se contaminar com aquele tipo de alimentação e pediu, para que a eles, os amigos dele, fosse dado outro tipo de alimentação. O rei tinha dado uma ordem. O segundo ponto foi em relação ao primeiro sonho do rei, em que ele decretou a morte de todos os sábios de Babilônia. E vocês lembram que os sábios, ao tentar dar a interpretação, falar para o rei o que ele tinha sonhado, que ele havia esquecido, e também dar a interpretação do sonho da estátua, e eles não sabiam que era o sonho, então o rei baixou um decreto, e o decreto dele foi automaticamente já promulgado, e aqueles que estavam na presença direta do rei já morreram, e eles correram para buscar Daniel e seus amigos seriam os próximos a morrerem também. E Daniel então pede um tempo, e o rei então segura o decreto, que já tinha sido dado, já tinha sido realizado, segura o decreto, aí então Daniel vem e, por inspiração de Deus, ele dá a interpretação do sonho. O terceiro foi em relação aos 3 jovens hebreus, Misael, Hananias e Azarias. Ao rei dar a eles uma nova chance para não serem lançados na fornalha. Ou seja, o rei tinha dado um decreto. Todos deveriam, ao som dos instrumentos musicais, todos deveriam se prostrar ante aquela estátua que tinha sido erigida. E aqueles 3 jovens se manteram em pé firme. Eles não se prostraram para aquela estátua. O rei, então, volta de novo e dá mais uma chance para aqueles jovens, para que eles pudessem se ajoelhar. Ou seja, o rei parece que revoga, por enquanto, ali o seu decreto. E aí, então, apesar do decreto que proibia que alguma petição fosse feita a qualquer homem ou Deus, exceto ao rei, Daniel continuou a orar na direção de Jerusalém. Ele poderia ter fechado as janelas e orado em segredo. Em vez disso, decidiu não comprometer seu testemunho. Seu compromisso com a verdade estava muito acima da proteção de sua própria vida. De uma janela aberta para o oeste, Daniel orava em direção a Jerusalém, onde o templo estava em ruínas. Na inauguração do templo, Salomão instruiu o povo a orar em direção ao templo. Davi parece ter praticado o mesmo princípio. Evidentemente, as verdadeiras causas e os motivos por trás da conspiração residiam na batalha cósmica entre Deus e as forças do mal. Naquela ocasião, no ano 539, o profeta já havia recebido as visões registradas em Daniel 7, que foi no ano 553, e Daniel 8 no ano 551. Portanto, ele entendia o decreto real não como uma questão de mera política humana, mas como um exemplo desta guerra cósmica. A visão do Filho do Homem
entregando o reino ao povo do Altíssimo e o auxílio animador do anjo intérprete, podem ter lhe dado coragem para enfrentar a crise com muita determinação. Ele era uma minoria absoluta, já que era o único entre dezenas de governadores e outros oficiais contrariando o decreto real. Portanto, ele não mudou seus hábitos devocionais, mas continuou sua costumeira prática de orar 3 vezes por dia em direção a Jerusalém. Apesar da proibição de fazer petições a qualquer homem ou Deus, exceto ao rei, Daniel também não tomou precauções para esconder nem disfarçar a sua vida de oração durante aqueles 30 dias críticos. Sabe, eu quero parar aqui. E muitas vezes, até você mesmo está me ouvindo, talvez já aconteceu até comigo também, às vezes você vai almoçar em um restaurante, lógico que você não precisa se ajoelhar ali para orar, mas como você costuma fazer oração? Algumas pessoas põem a mão assim, né, na testa e, sabe, começa a coçar a testa e para ninguém perceber que ele está orando, sabe, para você pensar que ele está preocupado com alguma coisa e daqui a pouco ele fala um amém lá embaixinho e abre os olhos, né? Mas Daniel não. Daniel, ele se manteve firme, ele não tinha nada para se esconder. E contudo, mediante sua aberta vida de oração, ele demonstrou que a lealdade que devia a Deus vinha antes de sua lealdade ao rei e ao seu decreto irrevogável. Os conspiradores logo avistaram Daniel orando e ao trazerem a acusação perante o rei, eles se referiram a Daniel de maneira humilhante aos olhos deles. Um dos principais oficiais do império, o favorito do rei, não passava de um cativo. Foi isso que ele falou, cativo. Além disso, eles colocaram Daniel contra o rei, dizendo que o profeta não demonstrava a devida consideração pelo rei, nem pelo decreto que ele tinha assinado. Então Dario percebeu que havia sido ludibriado ao assinar o decreto. O texto afirma em Daniel 6,14 que, até o pôr do sol, o rei se empenhou para salvar Daniel. Mas tudo o que ele fez não pôde salvar o profeta do castigo prescrito. A lei irrevogável dos medos e persas devia ser aplicada à risca, fosse em quem fosse. Assim, embora com relutância, o rei deu ordem para jogar Daniel aos leões. Mas ao fazê-lo, Dario expressou uma vaga esperança que soou como uma oração. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. O texto bíblico não declara o que Daniel fez no meio dos leões, mas pode-se supor que ele estivesse orando. E Deus honrou a fé de Daniel, enviando seu anjo para protegê-lo. Pela manhã, Daniel continuava ileso e pronto para retomar suas atividades no governo. Daniel foi protegido e vindicado perante o rei e os que procuraram tirar a sua vida. A experiência do mais notável entre os exilados hebreus serve como demonstração da vindicação final de Deus em favor de seu povo ao longo dos séculos, quando são combatidos e perseguidos pelas forças do mal. Um ponto importante da narrativa é o fato de Dario ter louvado a Deus e reconhecido sua soberania. Isso é uma culminação, até mesmo um clímax dos louvores ou expressões de reconhecimento oferecidos a ele nos capítulos anteriores. Como Nabucodonosor, Dario respondeu ao livramento de Daniel, louvando ao Senhor. Mas ele também fez mais. O rei reverteu seu decreto anterior e ordenou a todos que tremessem e temessem perante o Deus de Daniel. O profeta foi miraculosamente salvo, sua fidelidade foi recompensada, o mal foi punido e a honra e o poder de Deus foram vindicados. Vemos aqui um pequeno exemplo do que ocorrerá em escala universal. O povo de Deus terá livramento, o mal será punido e o Senhor será vindicado perante o universo. Daniel 6,24 é um tanto problemático porque as esposas e os filhos que até onde sabemos eram inocentes e contudo sofreram o mesmo destino dos culpados. Como podemos explicar o que parece ser um mau uso da justiça? Para a mente moderna e pós-moderna, é difícil aceitar o fato de que o rei tenha incluído as famílias na punição dos conspiradores. No entanto, observe que o rei estava simplesmente seguindo uma prática antiga, embora terrível. Deus não ordenou que isso fosse feito.
De acordo com um princípio antigo, toda a família era responsável pela transgressão de um membro da família. Isso não significa que essa prática esteja certa. Significa apenas que o relato se encaixa com o que sabemos sobre a lei persa. Em segundo lugar, devemos observar que a narrativa bíblica relata o evento, mas não endossa a ação do rei. De fato, a Bíblia proíbe claramente que os filhos sejam mortos por causa dos pecados dos pais. Isso você pode ver em Deuteronômio 24:16. O que o Senhor fez foi salvar Daniel dos leões, o que tornou clara a inocência do profeta em todas as questões relacionadas ao rei. Mas, acima de tudo, devemos ter em mente que não apenas Daniel foi vindicado, o próprio Deus também foi vindicado diante de Dario. O rei finalmente reconheceu que aquele que livrou Daniel é o Deus vivo e verdadeiro. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Essas palavras concluem a seção narrativa de maneira apropriada e envolve o núcleo da mensagem teológica transmitida pela seção profética de Daniel. Diante de injustiças como essa e tantas outras, podemos obter conforto de textos como 1 Coríntios 4:5, que diz: portanto, não julguem nada antes da hora. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. 1 Coríntios 4, verso 5. O livramento de Daniel foi registrado em Hebreus 11, o capítulo que pode ser chamado de Galeria dos Famosos da Fé. Afirma que os profetas, entre outras realizações, fecharam a boca de leões. Isso é maravilhoso, mas devemos ter em mente que os heróis da fé não são apenas aqueles que escaparam da morte como Daniel, mas também aqueles que sofreram e morreram corajosamente, como Hebreus 11 também observa. Deus chama alguns para testemunhar por meio de sua vida e outros por meio de sua morte. Portanto, a narrativa do livramento de Daniel não sugere que essa libertação seja concedida a todos, como aprendemos com a multidão de homens e mulheres que foram mártires por causa da sua fé em Jesus. Contudo, o livramento miraculoso de Daniel mostra que Deus governa e, por fim, livrará todos os seus filhos do poder do pecado e da morte. Isso fica claro nos próximos capítulos de Daniel. Contudo, Deus hoje, através dessa experiência, dessa história, Ele quer mostrar que Ele não está somente no controle do mundo, no controle do universo, mas Ele quer também, se você permitir, estar no controle da sua vida. Todas as coisas que estão encobertas um dia virão às claras. Deus hoje, Ele quer que você permita que Ele faça parte da sua vida. Ele quer, como a vida de Daniel, que você demonstre a sua fidelidade e lealdade a Ele onde quer que você se encontre. Mesmo em meio a problemas, mesmo em meio a dificuldades, Deus precisa hoje de homens e mulheres que preguem o Evangelho, que vivam o Evangelho. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você, mesmo em meio às dificuldades, permaneça firme ao lado desse Deus Todo-Poderoso, que no tempo oportuno Ele te dará a vitória. Vou ficando por aqui, espero você no nosso próximo vídeo, que o bom Deus te abençoe, que Ele te guarde. Fique na paz, fique com Deus.